pessoal, no vídeo de hoje temos que falar dele, do homem, do francês que está na boca de todo mundo. E aí eu te pergunto, ó minha primeira dama, quem que é o homem? Quem que é o cara? Olise. Michael Olise, ou Olise, como vocês preferirem, o ponta francês do Bayern de Munique. O Real Madrid, na figura do Florentino Pérez, que ganhou as eleições, fez uma famigerada proposta, segundo a imprensa espanhola, né? Prepara uma proposta de 150 milhões de euros. A gente está falando de praticamente 900 milhões de reais. É grana pra boné, meu querido. É grana demais. Mas a pergunta que fica é, de acordo com esse esforço, com essa vontade, essa pira do Florentino de trazer o Olise para Madrid depois dele ter visto o jogo contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, será que o Olise daria certo? E eu já vou responder de uma maneira bem polêmica. A minha resposta é sim e não. Bom, vamos tentar explicar isso para vocês entenderem da melhor maneira, tá? Vamos voltar para o confronto entre PSG e Bayern de Munique, lá na Allianz Arena, na semifinal da Liga dos Campeões, ainda esse ano, que terminou em 1-1. Naquele confronto, o Safonov ele estourou várias bolas para a lateral, né? Direto. E eu fiquei me perguntando, o que será que o Safonov está fazendo, quebrando tanta bola para lateral, mandando tanta bola para lateral? E a realidade foi explicada até por alguns vídeos franceses e pelo próprio Luiz Henrique depois. O Olise não era um cara de muita marcação, então nós explorávamos o lado dele para evitar com que o Olise retornasse, deixando ele afastado dos outros jogadores do Bayern, ou seja, futebol e cinema caminhando juntos, né? Quem diria que o cara até nisso pensou numa semifinal de Liga dos Campeões, enquanto a gente aqui utiliza aquele velho jargão. Pra que atacante marca? Tem volante pra isso. Bom, tirando, né, esse cenário do Bayern de Munique e trazendo tudo pro Real Madrid, nós temos algumas condições que fariam com que o Olise fosse um senhor reforço para o Real. Afinal, o Olise é um senhor reforço para qualquer clube do mundo. O Olise é um cara jovem que ainda tem muito tempo e muito vigor físico para entregar com muita qualidade. E é um criador astronômico de jogadas, assim como é um grande finalizador. Porém, o futebol ele não se embasa só em criar e finalizar. Ele se embasa também em recompor, ajustar, adaptar e destruir. É outra base do futebol que a gente tem que trabalhar e entender que o futebol atual de hoje prima exatamente isso. Você tanto constrói quanto você destrói. E esse é o ponto negativo que a gente vai falar daqui a pouco do Olise, tá bom? Positivamente, eu acho que o Olise seria maravilhoso para esse Real Madrid por conta do que o Real enfrenta na La Liga e com adversários menores. Quem vê o Real jogar com o Mbappé e com o Vini Júnior, que são dois caras que precisam de quê? Espaço. Eles precisam de campo, eles jogam na velocidade. Então, por exemplo, quem vê o Real jogar sabe que o Real tem mais dificuldades de enfrentar, por exemplo, o Alavés, o Getafe, o Espanhol, do que o Real teria dificuldades enfrentando o City, o Barcelona, entre outros. Quanto maior a sua capacidade física de impor dificuldades ao adversário, faz com que você saia do seu campo de defesa e retraia o adversário para um contra um. A famosa trocação, aquele tipo de jogo que você está ambientado de ver e é tão apaixonante. Pancada do lado de lá, pancada do lado de cá, e quem acertar o gol melhor e conseguir deslocar o goleiro da melhor maneira vai sair vencedor. Quantos confrontos a gente já não viu desse jeito? Né, o famoso Bayern de Munique, PSG, Barcelona e Inter de Milão, o próprio Milagre de Istambul, dentre outros confrontos, os 5-4 do Santos e do Flamengo, que marcam a nossa história. Porém, o futebol não trata as equipes da atualidade somente com essa base, e sim com uma base mais complexa, onde o futebol é levado a sério tanto para a construção quanto para a destruição. E é aí onde entram equipes como o PSG e o próprio Bayern de Munique.
Hoje não é segredo para ninguém que o mundo se embasa e entende que não existe futebol melhor praticado que o de Bayern de Munique e o de PSG. E são nesses dois cenários em que você entende que os jogadores são multifacetados entre multiposição e multifunção. Eles não fazem uma coisa só e não ficam pregados no mesmo lugar do campo. E é isso que dá graça no futebol atual e principalmente de assistir o Bayern de Munique e o PSG. Se você pega o Bayern de Munique, o Olise não é um grande marcador, não é um cara que destrói e marca muito. Quem faz esse papel no Bayern é o Luiz Dias, que é um touro. Se precisar, o Dias corre 90 minutos, 120 minutos e até consegue bater pênalti depois de correr e se esgoelar que nem um doido. O Kane também é esse cara que faz isso no Bayern de Munique. Ele é o cara que sai da área dele, começa a dar o primeiro sprint, começa a dar o primeiro aperto, a primeira marcação. E aí os pontas eles começam a fazer o quê? Aliás, subir o bloco. Então, quando o bloco sobe, todo mundo sobe junto, o que dificulta a saída da zaga e todo mundo se auxilia. Se os pontas e o camisa 9 fazem o mesmo trabalho defensivo para auxiliar os volantes, fica extremamente difícil da equipe que está sendo pressionada encontrar espaços para poder sair. E é isso que torna PSG também uma equipe gigantesca, porque sem bola eles fazem exatamente isso. Quantas vezes a gente não viu o Dembélé, que jogava como 9, falso 9, voltar para marcar? Quantas vezes a gente não via o Vitinha pisar na área para subir e ajustar? É esse jogo que faz a diferença para as grandes equipes. E é nesse ponto que o Olise peca, que eu vou falar daqui a pouco, tá? O Olise é um senhor jogador. É maravilhoso, tem uma batida de esquerda muito boa e parece que todo mundo que joga no Bayern de Munique na ponta direita herda essa pancada da perna esquerda. Vide Arjen Robben, não é? Todo mundo lembra do Robben ou até do Sané que fazia isso depois do Robben no Bayern de Munique. Agora é o nosso querido Olise. O Bayern foi e tirou o Olise do Crystal Palace pela bagatela de 60 milhões de euros. E é gozado porque para um cara que tá na Premier League, parece impensável você sair da Premier League para ir para a Bundesliga, La Liga ou até para outro mercado que seja, como a Ligue 1 ou a Série A. E o Crystal Palace vendeu para o Bayern e o Olise fez exatamente esse caminho. Saiu do grande centro do futebol moderno mundial, que é a Premier League, para ir para a Bundesliga no Bayern. E já no começo você já via um cara que pretendia e estava subindo de patamar mais e mais vezes, criando, construindo e sendo cada vez mais imparável e principalmente aleatório. Você não sabe o que o Olise vai fazer. Você não sabe. O que você sabe é que ele tem um controle de bola magnífico, uma finalização espetacular e principalmente uma aleatoriedade que fala sobre ele mesmo melhor do que qualquer jogador do mundo. É simplesmente aquele cara que farma aura. É o cara que bate no gol quando você espera uma finta, é o cara que finta quando você espera aquele chute, mas é o cara que entrega números acima de números. São 61 partidas ao longo da temporada, com 27 gols e 28 assistências. E detalhe, ontem o Olise foi o cara da vitória da França com um hat-trick sensacional, simplesmente 3 gols com a Copa batendo a porta aí. É um cara que pro Real Madrid hoje, no quesito Real Madrid, no modo Real Madrid de pensar e de estruturar o jogo, ele cai como uma luva quando o Real tem que enfrentar defesas fechadas, equipes sólidas, que diminuem os espaços. Porque o Mbappé e o Vini Júnior não são esse cara. Eles precisam de campo, eles precisam correr, eles precisam ser acionados. Ou seja, a bola tem que procurar o espaço vazio para eles procurarem esse espaço. E tirando, né, o Olise, não tem ninguém no Real que faça isso hoje. Quem pode fazer e faz mais ou menos é o Bellingham. Só que o Bellingham não é esse cara tão pensador, porque às vezes ele fica preso na multifunção que ele tenta fazer, mas que hoje com o Vini e com o Mbappé, ele acaba ficando travado. Você não vê o Bellingham subindo ou o Bellingham descendo toda hora. Ele simplesmente ficou travado a ser um bom camisa 10, ponto. Você não via o Bellingham como ele fazia nos primeiros anos de Real, quando ele chega, que ele subia e descia junto com o Vini, com o Rodrigo naquele time do Ancelotti, que você não sabia quem atacava qual espaço. Você não sabia quem estava na esquerda, quem estava na direita, quem que era o camisa 9, quem que recuava para 10, você não sabia.
Você sabia que a base do meio era montada pelo Real Madrid, mas não sabia o que os três da frente fariam. Num sistema completamente randômico que ninguém guardava posição. E isso é o que fazia o Real Madrid tão perigoso. O Real Madrid de hoje é um time travado, mesmo tendo um cara geracional que é o Mbappé. O Mbappé é um cara que vai te entregar 50 participações por temporada. A depender do que ele fizer, ele pode te entregar quase 60. Só que todo mundo sabe como que funciona o jogo do Real. A gente tem o Vini Júnior, que é um cara que sempre vai buscar o 1 contra 1. É o Mbappé que sempre vai buscar o 1 contra 1. E que o Real sente enormes dificuldades quando ele enfrenta essas equipes que fecham a zaga. Porque o Mbappé tem que exatamente criar para o Vini ou o Vini criar para o Mbappé. E isso não é característica deles. Não está no jogo deles. Não é o jeito como eles pensam o jogo. Para isso, o Olise seria a flecha, seria o arco e colocaria eles nessa condição de jogo que facilitaria. Para times mais fechados, como é o caso do Mallorca, do Alavés, do Espanhol, do Getafe, e de principalmente na Champions League, enfrentamentos que exigem do Real um certo sistema de bater, como faz o Bayern de Munique, e criar jogo, lateralizar jogo e criar jogadas impensadas num pequeno espaço, o Olise seria um grande diferencial. Porém, o futebol se faz de cenários, e são cenários que fazem os times pensarem, agirem e trabalharem e entenderem o futebol de maneira diferente. O Real não vai jogar da mesma maneira contra o Getafe, um Alavés, como ele joga contra um City, um Bayern ou um PSG. O modo, o encaixe do jogo acaba modificando. E é nesse tipo de jogo onde o Olise vai ter muitas dificuldades e o Real também. O Olise é um cara que não marca, não é que ele não marca, ele até auxilia na marcação, só que apenas o simplesmente auxiliar não é o suficiente. Tanto que você vê que a válvula física do Bayern é o Luiz Dias, o 9 é o Kane, mas os dois marcam e se desdobram da marcação para o Olise poder pensar. O Bayern não tem o seu camisa 10 jogando no centro do campo. Pelo contrário, o camisa 10 do Bayern, ele joga na ponta direita, centralizando para o meio. É isso que o Olise faz. E ele pega todo o time do Bayern que marca e joga para ele. Dá a opção dele poder se desvincular da marcação, porque tem 10 caras jogando fisicamente para ele. No Real Madrid isso não vai acontecer. O Real Madrid já tem dois caras que são extremamente grandes ali. O Vini Júnior, que ganhou 2 Ligas dos Campeões, e ele é um cara que somente auxilia na marcação. E o Mbappé, que não marca nem consulta no médico. O Mbappé já entrega 50 gols por temporada, 45 gols por temporada. E na cabeça dele é o suficiente. O Mourinho, não faço a mínima ideia do que ele vai fazer. Seja com o Mbappé, com o Olise, com o Vini Júnior, Doué, Dembélé, Kvara, não sei com quem. Mas o Mourinho, desde a época da Inter de Milão, lá com o Eto'o, com o Milito, com o Stankovic, Sneijder e tantos outros nomes que entraram para a história do panteão italiano da Inter de Milão, tricampeã da Champions, é um cara que sempre utiliza atacantes que marcam, que recompõem, que auxiliam na marcação. E aí fica a minha dúvida. O que o Mourinho vai fazer com caras tão grandes como o Mbappé e principalmente como o Vini, que não marcam nenhuma consulta no médico ou um encontro no Tinder? E aí colocar um capacitador e um facilitador como o Olise, que também ajuda e auxilia no ponto ofensivo do time, mas que gera essa dificuldade no ponto defensivo. Futebol hoje, gente, tá assim. Não adianta vocês reclamarem comigo, tá? Eu não faço as regras, eu só sigo elas. Tá tudo bem pra você que não gosta, tá? Mas você que não gosta, não adianta chegar e negar isso como um fato, como uma verdade, porque tá aí para esfregar na nossa cara o quanto a gente queira ou não queira. O PSG do Luiz Henrique, principalmente o Bayern do Vincent Kompany, serão os pioneiros dessa nova revolução do futebol. O futebol será assim. Não tem mais tempo para jogador que não marca, que não ataca, que não defende, que não recompõe, que não ajusta, que não auxilia. Não tem mais espaço para isso. E isso que estamos falando somente do trio Mbappé, Vini Júnior e Olise. Imagine, por exemplo, o time do Real ser atacado no flanco direito de campo, que é um flanco que já teria o Olise, que é um cara que não defende tão bem, e tem o Trent Alexander-Arnold, que com a bola nos pés é um senhor lateral e sem a bola nos pés sofre para marcar, tem dificuldades.
E no sistema do Real, do jeito como as coisas são no Real, a ala direita, o lado direito de campo, seria um convite ao prazer do inimigo. De um lado você teria um atacante que não marca e um lateral que não marca, o que deixaria exposto e sobrecarregado o meio de campo do time do Real. Com isso, as linhas que eu falei no começo do vídeo passam a ser destroçadas desde o começo do ataque. E aquele time, que pode ser galáctico e ter as melhores peças, não vai ter uma coisa que é essencial para o jogo: obediência tática. E nessa brincadeira a minha resposta se torna sim e não. Olise seria uma ótima contratação para o time do Real, pensando em determinados cenários que sejam favoráveis contra times menores e grandes retrancas. Mas na hora que a onça bebe água, na hora que o bicho pega, principalmente quando envolve a grandiosa Liga dos Campeões, aquilo que o nosso querido Florentino Pérez almeja e sonha quando vai dormir, seria uma péssima contratação. Mas diga lá, o que você pensa? Será que o Olise seria uma boa contratação para o Real? Não seria? Tô falando groselha? Diz aí, comenta aí. Quero ouvir os comentários de cada um de vocês, beleza? Gente, meu nome é Fernando, esse foi mais um Zona Mista. Uma ótima terça-feira. Você que chegou aqui, acompanhou o monólogo e gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curta e compartilhe, beleza? Você que já faz parte do canal, curta e compartilhe com seus amigos. Uma ótima terça-feira e fui!